Olá, pessoal! Bom, eu resolvi gravar esse vídeo sim sobre o material que está circulando na internet. Ele ainda não está oficializado, mas eu creio que as principais informações que contém nele não serão alteradas, né? O que pode ser alterado é alguma informaçãozinha pequena, como datas, coisinhas simples. É, eu achei melhor fazer esse resumo e socializar com vocês por meio do vídeo gravado para se tornar menos cansativo. Eu acho que lá na reunião Zoom ia ficar muito extenso. Então vamos lá. Esse material ele tem 22 páginas, né? E eu quero deixar claro que esse resumo é acerca do meu entendimento, da minha compreensão. Então não tem nada assim conversado ainda com o apoio, com a secretaria acerca desse material. Seria interessante que vocês também estivessem lendo, né? Quem tiver como ler, depois eu vou disponibilizar para vocês esse material completo, para depois a gente estar trocando, né, ideias, trocando compreensões, isso é bem legal. Então, o curso terá carga horária de 40 horas, esse curso de formação, né, que nós iremos fazer nos próximos dias, está dividido em 6 módulos. Esse programa da SME em Conexão, na verdade, ele está dividido em 3 etapas. Nós estamos vivendo a segunda fase da segunda etapa. A primeira etapa foi a emergencial, que foi aquela fase em que nós nos deparamos com afastamento social e, por isso, a SME, né, depois de alguns dias, ela organizou aquele questionário para as famílias, né? Nós disponibilizamos o questionário via WhatsApp, as famílias fizeram, como se fosse uma pesquisa para saber qual era o acesso às mídias digitais que cada família tinha. Depois disso, veio a segunda etapa, que é a colaborativa. A primeira fase dessa segunda etapa foi aquela autoavaliação que nós fizemos, né? Para a secretaria ter uma ideia de qual nível nós estávamos diante da interação com as mídias digitais. Depois disso, né, nós estamos iniciando a segunda fase da segunda etapa, que é a questão do programa SME em Conexão, onde a secretaria vai viabilizar esse curso de formação para que nós possamos estar aprendendo, né, a como lidar com esse novo cenário na educação. E aí, depois disso, nós iremos partir para a terceira etapa, que é uma etapa estruturada, né? Onde no segundo semestre, se Deus quiser, nós vamos retornar para as nossas atividades, mas mesmo retornando, eu creio, né, que não será possível ter somente aulas presenciais. Então, nós, educadores da rede, vamos, pós-pandemia, estar utilizando o chatbot e o portal Conexão Escola, que é a plataforma, para estar interagindo com as nossas crianças, com os nossos educandos, ou seja, nós alimentaremos, né, as mídias digitais da SME. E aí, diante desse novo olhar, né, dessas novas perspectivas da nossa educação, esse material traz uma nomenclatura que, na verdade, assim, ela é nova, mas em questão de termo mesmo, né? Mas, em questão de uso, eu acredito, de prática, eu acredito que nós já fazíamos isso, né? Já tínhamos presente no nosso dia a dia, no nosso planejamento, nas nossas ações na escola, né? Na sala de aula. O que é esse objeto de aprendizagem? Que tem como sigla OA. O objeto de aprendizagem, pelo que eu pude entender, nada é mais do que os instrumentos, né? Que de forma complementar, ou seja, auxiliar, vem abordando os conteúdos previstos no desejo ampliado. Então, pelo que eu entendi, o objeto de aprendizagem é o recurso, né, pelo qual nós vamos alcançar a nossa intencionalidade. Ou seja, eu quero algo
com aquele conteúdo, lógico, todas as vezes que eu apresento conteúdo, que eu trabalho um conteúdo, um objeto de conhecimento com o meu educando, eu quero alcançar algo. Esse alcançar algo é minha intencionalidade. Só que para chegar até essa intencionalidade, eu preciso de recursos, eu preciso de instrumentos. E esses instrumentos que eu vou utilizar se chama objeto de aprendizagem nesse momento, né? Então, para alcançar o desenvolvimento de habilidades e competências, que está lá na BNCC, é preciso munir-se de instrumentos, ou seja, nós precisamos estar alicerçados, munidos, né, equipados de instrumentos, mas nesse cenário agora, de instrumentos digitais, para direcionar nossas práticas educativas significativas, lógico, né? Que é o que sempre a gente buscou. Então, aqui resumindo, os OAs são instrumentos, meios pelos quais agimos. Para isso, precisamos ter claro qual a nossa intencionalidade, ou seja, o que queremos atingir, para assim escolher, nós possamos escolher, né, os nossos instrumentos de ensino. Esses OAs, eles têm objetivos, né? Usando os objetos de aprendizagem em nosso planejamento, em nossas aulas, nós queremos o quê? Né? Quais são nossos objetivos? Queremos metodologias diferenciadas, alcançar, né, métodos diferentes para chegar até o nosso aluno. Queremos estimular o educando a observar e depois formular, ou seja, trabalhar a questão do pensamento indutivo, né, que parte do particular, do eu, para depois o geral. Botou um azinho aqui. Estimular o pensamento dedutivo, que é o contrário, né, do que eu tinha falado antes, que agora nesse momento vai partir do geral para o específico, para o eu. Estimular a autonomia, simular situações reais de vivências e aplicar os conteúdos a diferentes realidades e contextos. Ou seja, esses objetivos, né, dos OAs, os objetos de aprendizagem, são objetivos que a gente já costumava trabalhar, né, com a chegada da BNCC, do DCGO ampliado e também bem antes, né? Eu creio que a nossa linha de trabalho é baseado nesses objetivos também. Esses OAs têm uma classificação, né? Os tipos. Então, eu pensei no que eu quero atingir, trabalhando aquele determinado conteúdo, a minha intencionalidade, e aí, diante disso, eu vou escolher, eu vou selecionar, planejar qual tipo de objeto de aprendizagem, qual instrumento que eu vou utilizar naquela determinada aula, com aquele determinado conteúdo. Eu vou utilizar um objeto de aprendizagem tipo apresentação, né? Slides, vídeos ou animações instrucionais. Ou eu quero um instrumento, um objeto de aprendizagem voltado para a prática, jogos, palavras cruzadas ou quiz. Ou se não, eu quero um OA simulação, que faz parte do sistema processo que acontece no mundo real, né? Eu fiz uma pesquisa breve sobre essa questão de simulação. Tem muitas empresas que já estão utilizando esse meio para simular, né, acontecimentos reais, porém virtualmente. Conceitual, onde você vai retirar ideias de um conteúdo, né, e essas ideias vão ser apresentadas para as crianças de forma interativa e visual. Tem a informação, que é apresentado para a criança uma imagem, né, tabelas, ilustrações, modelos 3D, e temos também a representação contextual, onde explora um lugar real ou imaginário, algum lugar que a criança ainda não pode ir, né, que é proibido, que é perigoso, mas que você pode estar utilizando na sua aula, em um contexto, né, que você queira mostrar para a criança, e naquele momento ela não pode ir na realidade, ela não pode estar lá presente, corpo, né? Então, ela vai estar presente somente virtualmente, né? É uma representação.
Então, para finalizar, é bom lembrar que quando a gente for escolher esses objetos de aprendizagem, a gente tem que tomar um certo cuidado, né? Eu sei que nós somos muito cuidadosos a respeito disso, nós vamos continuar sendo, pois a gente tem que lembrar que esses objetos de aprendizagem eles são facilitadores do processo ensino-aprendizagem. Eles não podem ser vistos como entretenimento apenas, como diversão, né? Eles são lúdicos, sim, mas eles têm que ter um objetivo, né? Então, gente, em síntese, né, de tudo que eu falei, eu espero que tenha ficado claro, que vocês tenham conseguido entender. Eu também estou nesse processo de entender tudo isso. Eu espero que esse curso que nós vamos fazer esclareça, né, muita coisa para nós sobre esses OAS também. Mas o que eu pude perceber no momento é que a gente já utilizava, né, sempre utilizou esses instrumentos, lógico, nós temos os nossos recursos, as nossas metodologias, e são esses instrumentos para chegar até os nossos objetivos, as nossas intencionalidades, só que nós tínhamos objetos de aprendizagem não voltado para as mídias digitais, né? Agora que a gente estava começando a aprender essas questões com as ampliadoras, né? Que lá da Maria Marta e da Adriana, da Denise, do Hugo, aquelas que estavam mais voltadas para científico, né, para mídias mesmo. Mas até então a gente utilizava o que tínhamos, né, em mãos, que era questões mesmo de instrumentos não digitais, né, que não tinha a ver com mídias. Agora não, né, pelo que eu entendi e de acordo com o contexto que nós estamos vivenciando, né, não será possível, neste momento, usar objetos de aprendizagem, instrumentos que não seja a maioria de relacionados a mídias digitais. Então, a gente vai ter que aprender, né, reaprender a trabalhar, porque a gente vai ter que usar e abusar, né, dessas mídias digitais e relacionando elas com os nossos objetos de aprendizagem. Então é isso, pessoal. Bom curso para nós, né? Que nós possamos ter um bom aproveito e qualquer coisa estamos aqui. Estou com muitas saudades, beijo e um abraço.